Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira agradável, tem um ventinho legal. Dr. Marco Antônio Souza, que é um gurizão, veio de moto hoje. Moto não, é lambretinha, né? Não é lambreta aquilo aí? Lambretinha. Vê só, Felipe Becker. Segue o exemplo aí do doutor aí, andando de lambreta. Mais barato o combustível, evita o trânsito, dribla o trânsito. Eu vou ter que fazer a carteira disso aí. E não passa. Não, é difícil. É difícil. Vai ser que nem passar contra o Ceará lá. Julinho, foi terrível o jogo do Internacional, né? Sabe que às vezes dá vergonha de ver o jogo. Porque o Internacional até, Julinho Camargo, não sei se concorda comigo, não é que não tivesse posse de bola, eu nem olhei os números, estava em casa e tal, então eu preferi ver o jogo do que ficar com aquele negócio de posse de bola, quantos chutes, porque o jogo era irritante. Se sabia que o Inter ia chegar, não ia chutar, se chutasse ia chutar mal, se cruzasse ia cruzar mal e na hora H não ia fazer o gol. Quem estava vendo o jogo, teve até depois que entrou o Sobis, duas jogadas ali, trabalhadas ali e tal. E que logo ia levar. Sim. E ó, começou o jogo, o Internacional entregando a bola pro Ceará. E o Ceará não querendo a bola. Era um negócio assim, não vai ter jogo. Não vai ter jogo. Aí o Inter tomou conta. Mas tomou aquele golzinho no final do primeiro tempo. E aí depois desandou a maionese. Tá rolando a bola aí, já podem falar. E eu tenho um texto do Dr. Roberto Sigma a respeito do Roberto Belo. Tudo começou no Internacional, Rec, com a demissão da Adair, né? Eu aprendi no futebol que quando as coisas estão indo bem, como estavam indo bem, né, Rec? Porque tu tem que ver também a qualidade do grupo do Internacional, né? Quando tu tem que usar o Wellington Silva, por exemplo, tu tem que usar Bruno Silva também, né? E aí o Bruno e o Bruno Silva. Os dois Brunos, né? E mais uns quantos, o Neilton. Aí se tu perder uma base de time, tu não tem como fazer, né? E assim, ó, tu começa a puxar jogadores. O Guerreiro estava um ano parado, Rec. Isso o jogador sente. Bom, o Guerreiro foi piorando. Ele estava um ano parado. Ele não foi melhorando, ele foi piorando. Mas ele estava um ano parado, uma hora ele vai sentir, né? Então o Moledo veio da Grécia, ele é bom jogador, estava jogando muita bola, mas também sente. Então são vários jogadores que estavam dando certo. Por quê? Porque o Odair tinha um sistema de jogo muito criticado, mas ele sabia o que tinha na mão. Ele é da casa, então ele é identificado com o clube, identificado com aqueles jogadores. Aí tu pega e tu demite um treinador, né? Até ali estava tudo bem no Internacional, né? Tinha uma cornetinha mas estava tudo da bem. Torcida, mas não tinha. Tudo bem. Chegou, eu acho que chegou longe demais. Aí tu vai dizer, por que o Internacional perdeu para o Atlético Paranaense? Perdeu e perdeu bem perdido. Perdeu lá, perdeu aqui. O Atlético para mim tinha mais time. Não ficou dúvida. Não, nenhuma dúvida. Perde 2 jogos, não tem dúvida nenhuma. Então, eu tenho uma teoria. Se o Odair tivesse hoje no G5, G6 do Campeonato Brasileiro e não tivesse disputado a final da Copa do Brasil e nem chegasse lá... Entre os 8. Lá na Libertadores... Quartas de final. É isso aí. Estava empregado hoje no Internacional. Essa é a minha teoria. Mas ele estava em sexto no Campeonato Brasileiro. Não, mas o problema dele é que ele criou uma expectativa. Sim. Se criou uma expectativa. Agora entendi. Se criou uma expectativa. Ele foi além... Além do que eu acho que... Se ele fizesse o que fez o ano passado, já estava bom. É isso que eu disse. Não teria saído do Internacional. E aí tu traz um treinador, desculpa só complementar. Não, tá tranquilo. Que posou aqui sem saber nada. E aí tu quer que o cara resolva em 40 dias o problema, que eu até acho que não tinha, que o cara torne um time limitado, médio, vamos dizer mediano, ofensivo. Ontem um cara me mandou uma mensagem assim, o diabo é que ele ressuscitou todos os que nós já conhecíamos, ele quer experimentar todo mundo de novo. Não, pelo amor de Deus. Aí tem mais 6 ou 7 jogos, tu já trocou, se o Inter entrar em campo amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem é que vai entrar jogar. Julinho Camargo, assusta o atual momento internacional. Isso no futebol até não é inusitado, é meio que corriqueiro. E no Inter mais ainda.
Eu me lembro o Inter do Dunga, o Inter do Klemer, o Inter do Fernandão. Essa coisa já não é de hoje. Primeiro, uma boa noite a todos, né? Eu entendo que o... Já trabalhou no Aimoré, não? Não, ainda não. Aí, isso é uma falha aí. Mas já foi convidado. Mascarou. Não quis, né? Cada um tem suas opções. Né? Aimoré é um clube, como todos do Rio Grande do Sul, eu gosto muito. Mas assim, eu entendo que o ciclo do Internacional desse ano foi um ciclo onde realmente deu uma possibilidade real de título para o torcedor. Isso acabou elevando aquela possibilidade de ser campeão a nível de Brasil e a frustração, assim como o título, né? O futebol é resultado, a gente vive com ela lado a lado, né? Isso foi ruim pro Odair, porque entendo que ele vinha fazendo um trabalho sólido e quando o clube decide pela mudança do comando, a mim o que surpreendeu foi o perfil do profissional que trouxeram. Eu achei um perfil de profissional emergente, assim, muito parecido com o Odair. Eu entendo que nesse sentido de troca eu acho que não deveria ter feito, porque se vai fazer a troca do comando, a ideia que está instalada dentro do vestiário, eu acho que teria que ter direcionado para um outro perfil, talvez um pouco mais maduro para o momento. Eu acho que agora já estou com 48 anos, 30 anos de carreira, a gente sabe que tem momentos que um emergente talvez seja melhor, um momento para um treinador um pouco mais experiente, talvez. O capital simbólico de um treinador faz diferença em determinados momentos do ano, né? E agora, o momento que o Internacional está vivendo, dessa transição, né? Com o novo treinador, é importante também que os jogadores entendam o ciclo que estão vivendo, que é um novo ciclo, e que deem resposta também. Porque muitas vezes se deposita todo o mérito e todo o demérito em cima de um comando. E na verdade, isso tem muito... O treinador, eu sou treinador, nada mais é do que um facilitador do jogo. Muitas vezes você faz um ciclo bom com uma equipe boa e como a gente fala, né, do exemplo Jesus, ele mudou a concepção de futebol. Não, cara. Ele tem a parcela dele que é real, mas a parcela dos jogadores também é real. Se a gente tivesse aqui antigamente, né, que tu conviveu na época que não tinha Lei Pelé, que os jogadores era uma outra regulamentação. Se tivesse uma regulamentação dessa, como tem lá na Europa em relação a treinadores, a gente não estaria toda semana falando do próximo. Aqui, a nossa imprensa brasileira, porque é uma coisa real, a cada 2, 3 jogos de um treinador, a gente fala do próximo. Aí agora o São Paulo perdeu em casa, já estão falando lá em São Paulo sobre o trabalho do... Eu acho isso ruim, porque sempre a gente... bom é quem não está, né, Júlio? E uma coisa, a gente... pouco se debate futebol. Vamos debater futebol e não debater as possíveis trocas ou o próximo. Vamos debater um pouquinho mais de conteúdo de futebol. É muita carnificina e pouca análise. E é bacana quando a gente para assim, o que o Odair fazia? Qual era a concepção de futebol? Qual é a concepção do Renato? Eu gosto muito de debater isso. Eu acho que isso é o grande ponto do futebol. Marco, e o Grêmio deu um susto, tomando um gol a 46 minutos, 45 e uns quebrados e reagindo aos 47. Boa noite, Ré. Boa noite, Felipe. Boa Julinho. Eu sempre admirei muito no futebol, prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos telespectadores. Que susto, Ré. Mas aquilo ali é o quadro que estava se anunciando, né? Sim, quando surgiu a falta ali... Não, mas... Recuou muito. Desde que marcou o gol, ficou numa lentidão, numa falta de vontade. E não é do Grêmio isso, né?
O Grêmio vinha de 3 vitórias, agora 4. Mas vê bem uma coisa. O jogo do Vasco. O jogo do Vasco era difícil. Foi um jogo fácil. Grenal. Não foi um jogo difícil, pelas circunstâncias. Claro que foi difícil por ser um clássico. Por ser contra o Internacional. Mas o jogo... Ele se tornou fácil, né? O jogo foi fácil. E uma coisa, o Grêmio jogando com 11 é outro time, né? Quando joga com 11 é sempre muito mais fácil. Quem é o que não jogou? Não, quem jogou foi o Luciano. Ah, sim. Sabe que duas coisas... Não, o Luciano é um cara que se entrega, né? Não, duas coisas que eu queria comentar desse jogo. Primeiro, uma coisa lastimável, que até me surpreendeu, se o goleiro do Internacional põe o pé alguns centímetros mais para trás, o Luciano nunca mais jogava futebol na vida dele. Porque ele ia acertar no lado do joelho com uma força impressionante. Aquilo ali foi... E reclamou da expulsão, isso que é o mais simples. E vou te dizer, não é do caráter do Pois Lomba. É isso que eu estou falando. Não é da biografia do Lomba. É exatamente sabe o que é? Eu acho que ele estava atordoado com o que ele estava vendo dentro de campo. É que quando o jogador percebe que ele não tem... Que daquilo ali tu não vai conseguir reagir, ele começa a ficar nervoso, né? E aí tu já vem de um ambiente ruim, que é a desclassificação, aquela falta de vontade, porque ontem eu não coloquei também, não posso culpar só o Zé Ricardo, a apatia do Internacional foi uma coisa vergonhosa, inclusive para concluir Hackingol. Então, não é do caráter do cara, mas tu acaba fazendo coisas às vezes que tu não quer fazer. Não pode fazer. Não pode fazer. Eu tenho certeza que ele não vai mais fazer. Mas ele pediu desculpa e tu vê que é um cara... Um cara puro. Eu fui ao Rio de Janeiro 2 vezes olhar o jogo internacional. Eu trabalhei com ele no Bahia. O Lomba é uma pessoa maravilhosa. Mas assim, eu acho que não existe dúvida nenhuma quanto a isso. Mas sim, mas o detalhe... Reprovável. E agora, o lado bacana. Sabe que teve uma jogada que eu lembrei de um antigo jogador do Grêmio, fita métrica, Sérgio Lopes. O Maicon fez um lançamento da direita para a esquerda de 3 dedos. Olha, que jogada bonita. Sabe fazer, né? Não, mas aquilo ali, olha, a última vez que eu acho que eu me lembro de fazer, talvez o Mário Sérgio tenha feito, e talvez, e me lembrava assim, vagamente do Sérgio Lopes. Que jogadas bonitas as duas. O D'Alessandro, quando está muito afim e muito em forma, faz, né? Aquela virada, aquele lançamento perfeito e as dominadas do D'Alessandro. Só que o D'Alessandro, a produção do D'Alessandro, meu Deus do céu, no Grenal, ele entrou assim, parece com má vontade. Ontem, ele fez lances plasticamente bonitos, né? Mas estava assim numa maleza, se arrastando. Mas é que um jogador já está velho. Vai fazer 39. Já está velho, a intensidade de futebol é muito grande hoje, né? Pois é, mas aí eu queria comentar uma outra coisa com vocês. Eu vi outro dia até vou dar o nome do site do Clique RBS. 10 sugestões de contratações para a dupla Grenal. Aqueles caras têm que estar gozando. Todos tinham mais de 38 anos de idade. Pois é. Não, inacreditável. Agora, essa semana. Mais de 38? Não, assim, tinha um de 41. Mas parece só um pouquinho. Mas por quê? Mas era para o time do falecido Luciano do Vale? Não sei, mas olha lá. Olha essa semana. Mas eu sou suspeito para falar porque eu tive o prazer de trabalhar com o D'Alessandro e com o Douglas, né? O D'Alessandro no Inter e o Douglas no Grêmio. E eu, mesmo com a idade avançada do D'Alessandro, eu acho ele um jogador extremamente raro. Um jogador que eu, como treinador, eu acho que o clube, cada um é opinião, né? Eu acho que deveria usar o que tu puder dele. Mas a qualidade dele é inquestionável, Julinho. Ocorre que tu tem que saber usar o D'Alessandro. Sim, né? Ele é um jogador de 38 anos, 39 anos, eu não sei bem a idade. Vai fazer 39 em abril. Ele tem que aproveitar o máximo dele, mas aonde ele consiga jogar. Ele não pode, eu não sei se é dele aquele negócio de voltar para marcar na lateral, ou é mandado, mas eu já estou achando que é dele. Pela garra, pela força de vontade, por querer ajudar. Então ele tem que saber ser usado. Se não souber ser usado, ele vai ser mais um, ele vai se irritar, ele não vai ter condições de correr atrás. Então, eu acho que precisa o D'Alessandro ser usado numa parte de campo onde ele possa jogar, ter liberdade para jogar. Não tem que marcar, tem que dar bola nele que ele resolve. Ele pifa, ele inverte o jogo, ele sabe parar o jogo, ele é muito bom jogador, excelente jogador. Só que hoje tem que saber usar ele.
Eu acho muitas isso. vezes o pessoal mandou o link aqui, com o contrato encerrando em 2019, só que eu não estou conseguindo abrir aqui. Mas, Não, é assim, ó, é um escândalo. Não, por favor. Eu vou dar um jeito aí. Porque é escandaloso o negócio. Tá. É que eu acho assim, gente, que por isso que é opinião, né? Um debate. O jogador com capacidade de penúltima bola e de dar ritmo ao jogo, que nem o D'Alessandro tem, quando tu fala que tem que saber usar, é claro que tem que saber. O Douglas, quando fez um ano bom ali com o Renato agora, que foram campeão da Libertadores, ele foi talvez uma das peças fundamentais daquele... Ele e o Lua foram os melhores. Assim como o D'Alessandro, eu lembro da época que eu era auxiliar do Falcão, a gente trabalhava com o D'Alessandro e o Oscar fazendo as duas meias, funcionava. Eu acho que claro que tu tem que saber fazer o desenho, mas o que eu debato com vocês é o seguinte: muitas vezes a gente ouve, né, se falar de que o Inter tem ligação direta para o Guerreiro, o Inter não consegue trabalhar em cima de penúltima bola, e na final se falava, poxa, o D'Alessandro não tá, que pena que não tá. Aí quando ele está à disposição não joga. Lamentaram. Eu concordo contigo. Eu acho contigo. que tu ter a possibilidade de ter uma penúltima bola com a qualidade dele... Quem é o jogador de mais qualidade do Internacional hoje? Indiscutivelmente o D'Alessandro. Ainda é. E naquele dia, o torcedor murchou quando saiu a notícia oficial de que o D'Alessandro ia jogar. E uma coisa eu posso falar para vocês, porque 30 anos de profissão, quanto mais pesado o jogo, mais importantes se tornam os protagonistas. Muitas vezes assim, tu vai fazer um jogo, tu perdeu o Michael para um jogo, tu perdeu o D'Alessandro para um jogo, por exemplo, tu vai fazer o jogo de ontem, né, contra o CSA, tudo bem. Agora o Grenal, o Michael faz diferença. No Grenal, o D'Alessandro faz diferença. E as duas equipes, se tu perguntar para o torcedor do Grêmio, ele não quer o D'Alessandro no campo. Então você acha que foi um erro não começar? Não, cada um escala do jeito que tem que escalar, e eu estou dando a minha opinião. Óbvio. Entendeu? Eu acho que ele está lá dentro, ele sabe melhor o que tem que fazer do que eu acho que foi um erro não começar. Entendeu? Agora eu achei um absurdo. A questão de, por exemplo, a gente debateu aqui antes do jogo Grêmio e Palmeiras. Uma das coisas que eu falei até no teu programa, que o Palmeiras mais vai sentir não é a ideia de jogo do Grêmio e Palmeiras, é a perda do Felipe Melo, o que ele representa dentro do campo, com o companheiro dele, perante a própria arbitragem. O Felipe Melo era uma âncora do Palmeiras naquela época que disputou com o Grêmio. E sentiu muito mesmo. Sentiu. Era um time perdido em campo. Se tu pegar e tu tirar o Jeromel, sente muito, por mais que o reserva seja bom, que seja do mesmo nível. Daqui a pouco o Kahneman, tu pega no Inter o Edenilson hoje, são protagonistas. Só deixa eu discordar do Felipe Becker, porque me caiu a ficha agora. O melhor jogador do Inter hoje não é o D'Alessandro. O melhor jogador do Inter é Cuesta. Não, mas eu estou falando... Eu não acho ele, eu acho ele o jogador de mais qualidade. Mais qualidade. Mas é um dos protagonistas. O que está jogando e numa função que não tem jogador. Na função dele, ele é o melhor. Aliás, eu não sei como é que o Cuesta não pegou um pelo pescoço ainda. O cara se mata, vai, desarma, aí toca, os caras perdem a bola, volta, ele recupera ontem deu a pena bola. Dele. E aí ele sai driblando e vai, e ponteiro direito, e ponteiro esquerdo. Quem é que estava junto no lance daquele primeiro gol que entrou junto com... Lindoso. Não foi Lindoso. Do segundo gol? Não, no primeiro. Acho que até pode ser o Cuesta. Não foi o Cuesta. Não era o Cuesta, não era. Eu acho que é o lateral... Era o menino, Heitor? Não. O segundo gol foi o Lindoso, que deu aquela bola ali, entregou. O primeiro gol, eu não sei se não foi o Lindoso também. Não, foi um mais baixo. A gente pode até colocar os gols aí. Porque aí deixado, a bola veio por cima dele. Esse momento, Rec, agora que é um momento turbulento, né? Eu torço muito para o Zé que ele consiga colocar o pensamento dele, que ele dê certo, assim como eu torço para o Renato, agora torcia para o Odair. É o momento do Zé firmar uma ideia dele. É o Lindoso, entendeu? Mesmo. Ele tem que bater pé na ideia dele, marcar território na ideia dele.
Isso é muito importante, seja com o D'Alessandro, sem D'Alessandro, mas essa ideia tem que aflorar em campo, senão... Mas o Julinho, que eu acho o seguinte... Tem 7 jogos para aflorar. Tem 7 jogos, não tem mais 40 dias. E tu sabe que para formar um time, formar o que tu quer fazer, tu não forma desse jeito, entendeu? E ele não é um jogador de um perfil de motivacional. Ele não é um treinador de perfil motivacional. Até se tu troca por um cara diferente, com perfil diferente, tu consegue fazer os caras jogar. Mas tu vê o Internacional não se recuperou da derrota pro Atlético Paranaense. Não se recuperou. O Internacional é um time morto em campo. O Grêmio se recuperou em um jogo. Foi lá, ganhou. O Internacional não, patinou. Ganhou um jogo, depois patinou. Aí, agora está incrustado no Internacional. Ontem estava vendo um jogo com a minha mulher do Grêmio. Eu tinha assistido do Inter, assistido do Grêmio. Até não vim aqui para poder assistir os dois e poder ter o que falar no outro dia. E aí, eu disse para ela, quando saiu o gol do CSA, eu disse, tem 4 minutos aí, 3 minutos, o Grêmio vai fazer o gol, tá? Porque o Grêmio é assim. Aí tu tem o Cebolinha, que vai lá, tem o Luciano, que jogou uma barbaridade no Grenal, jogou bem ontem de novo, e até que é para ele o gol, né? Que na verdade quem fez foi um jogador ex-Inter, até o Ronaldo Alves, teve um azar do peru, o jogador do Grêmio até tentou cabecear, mas ele que conseguiu cabecear até para tirar a bola e deu azar, né? Mas então esse país está incrustado no Internacional, essa dificuldade, é uma coisa assim. Tanto é verdade que quando o Inter foi decidir com o Cruzeiro e o Grêmio com o Atlético Paranaense, o Grêmio era fora de casa, num lugar muito ruim de jogar, até ter os gols do Inter aí no ar. Quando o Internacional foi jogar com o Cruzeiro, o que se dizia? Que o jogo seria mais difícil para o Inter decidir contra o Cruzeiro, que tinha um fato novo, que era o Rogério Ceni, do que o Grêmio, porque o Grêmio tinha vantagem e tal, de Porto Alegre, 2-0, né? Se dizia, não, o Grêmio vai passar. O Internacional corre algum risco. E o Inter tinha ganho em Minas Gerais. E acabou na mesma noite o Grêmio não passando e o Internacional brincou, né? Atropelou o Cruzeiro com 3-0. Por isso que o futebol é gostoso, né? É isso aí. Se a gente pegar e pensar, essa derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense foi uma derrota que ninguém no Brasil inteiro poderia pensar. Da mesma forma, a vitória sobre o Palmeiras, que foi muito bacana de ver também, lá emblemática, né? Então o futebol nos passa. Ele está passando o lance, o jogador do Fortaleza chega a se abaixar para cabecear. E o Internacional perdeu um gol parecido, assim. Não, esse aí é que eu não associei. Esse aí, claro, é o Lindoso, sim, ele entra com bola e tudo. Sim. O Internacional perdeu um gol parecido com o Bruno Silva. Uma jogada bem parecida. Aliás, ele é fraco e azarado, né? Porque aquele era para fazer o gol. Né? Agora essa bola é um crime. Essa bola do Guerreiro. Do Guerreiro é um crime, né? Não tinha goleiro, não tinha mais nada. Mas faz parte, a fase também, né? Não está ajudando muito. Tinha uma perna que ele tinha que desviar ali, ó. Só. Mas é um jogador que não costuma errar gol assim, né? Sabe que o Internacional, no começo do ano, eu entendi que o Internacional ia bem na temporada, e foi até. Porque o Internacional tem jogadores acima da média. Nico Lopes, Paulo Guerreiro, D'Alessandro, Cuesta, Lomba, o Dourado se lesionou depois, Edenilson, Patrick. O Inter terminou o ano com uma base forte, em terceiro no Campeonato Brasileiro, e começou bem na Libertadores, foi o primeiro brasileiro a se classificar, o primeiro a se classificar, na quarta rodada o Inter já estava classificado. Eu não acho o Internacional com tanta qualidade assim, eu discordo de ti. Mas agora apareceu o problema de grupo, né? Não, mas a gente já sabia antes, né? O Odair sabia, tanto sabia das limitações que jogava, como se diz agora na linguagem nova, um time reativo. Reativo. Né? E fora era... E o quê? Reativo. Reativo, é uma linguagem nova do futebol, se usa agora. Né? É a retranca. É a retranca. Propositivo e reativo. Propositivo e reativo. O Tite. Vou ter que reiniciar. É o Tite, né? A linguagem do Tite é essa. O extrema quebrador de linhas. Depois vou contar uma que eu vi lá na CBF, deixa eu terminar. Box to box. Então. Marcação dobrada. E marcação alta, que nós marcação falamos. Alta. Fora jogava mais atrás ainda.
Porque é o jogo mais difícil sempre fora, né? Então o Odair tirava, eu acho que o Odair botava, tanto é que foi botar pra frente o time, aconteceu isso aí. Contra o Flamengo, o Internacional, eu tava lá no Maracanã, naquele jogo da Libertadores, quando o Odair botou um pouquinho pra frente, o time tomou um gol. Então ele sabia como jogar. Mas eu tava lá na CBF fazendo o curso, né, em dezembro do ano passado, e uma hora o pessoal da geração mais nova nós tínhamos que fazer uma prática. Aí eles falaram, vamos iniciar fazendo o rondo. Rondo, cara, eu fiquei olhando o que é o rondo. Tô há 50 anos no futebol, não sei o que é o rondo. Então eu sei o que é rondo. O rondo é um retângulo de posse de bola, é um termo espanhol. Entendeu? Que agora a nova geração, porque só fica olhando Mourinho e Guardiola, agora vamos trabalhar com o rondo. O rondo, o que eu vejo é o que tem na SWAT lá. Pô, pelo amor de Deus. Tem o rondo e o rodo, né? Diga, Marco Antônio. Não, eu fiquei... Sabe que eu acho que o futebol tem umas coisas. E, Juninho, eu sou um daqueles que digam o seguinte, sem estar dentro do vestiário não se critica a escalação. Porque lá dentro a gente não sabe, e conto sempre um episódio que já contei, vou contar de novo, para te pedir licença. No Grêmio, meu pai foi diretor de futebol em 73, tinha um jogador que é muito bom jogador, excepcional jogador. E aquele ano o Grêmio fez uma campanha muito forte contra o doping, exigindo exame de antidoping, inclusive no Grenal, enfim. E tinha um problema, esse jogador era excelente, não era escalado. O treinador do Grêmio é o Carlos Froner. E ele não é escalado pelo seguinte, porque ele mesmo tomava remédio. Como é que um time que faz campanha contra a doping vai botar um jogador que pode ser flagrado no exame? Óbvio que não pode. Agora, a imprensa toda sabia. Por que o fulano não está em campo? Todo mundo queria o cara em campo. Só que o seguinte, não dava para botar. Por isso eu sempre digo, quem não está dentro do vestiário é muito difícil. Muito difícil. Tem toda a razão. Olha aqui, ó, a lista do Gustavo Henrique, zagueiro do Santos, 26 anos, não tem 40, como tu falou. Mas vai vendo. Cirino, atacante do Atlético, 27 anos. Já passou por aí. Ricardo Oliveira, atacante do Galo, 40 anos. Isso é muito bom. Giovânio, Atlético Mineiro, 27 anos. Thiago Galhardo, meia do Ceará, 30 anos. Rodolfo, zagueiro do Flamengo, 33 anos. Daniel, meia do Fluminense, 23 anos. Ione Gonzalez, não foi essa lista que eu vi. atacante do Fluminense, 25 anos. Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, 31 anos. E o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, 41 anos. Não tem 2 de 40. Não. Tem 2 de 40. Não foi essa lista aí. Não, é essa aqui. Tinha uma turma aí, vai só um pouquinho, trazer um goleiro de 40. São 10, tá aqui, ó. É que o que te marcou foram os 2 de 40. O Ricardo Oliveira de 40 e o Fernando Praz de 41. Vai só um pouquinho, enlouqueceram. E tem o Rodolfo de 33. Realmente tem uns tiozinhos ali. Rodolfo, eu gosto de zagueiro. Foi bom zagueiro. Você vai trazer o Rodolfo com 34 para ser reserva? Não dá, né? No Grêmio e no Inter ele seria reserva hoje. Mas daí tem que estar com a cabeça muito boa. E ele é brabo, ele não gosta de reserva. O Grêmio e o Inter tem jovens pedindo passagem nessa posição também. Eu gosto muito desse Bruno Fux. Muito bom jogador. Assim como o Grêmio achou o David Braz no meio da temporada. O cara vinha, não sentiu nem no primeiro jogo. Mas é muito bom jogador. Estavam falando que o Guerreiro, qual é o outro que tinha decaído bastante? Nico Lopes. Sabe o que acontece aí? Talvez o Julinho possa ajudar. Todo mundo sabe que preparação física é uma ascendente, né? Não tem como levar o jogador lá em cima e manter ele lá em cima. É uma ascendente. Ele vai, sobe, vai de novo. Talvez a preparação física tenha sido e ele chegou no limite. Agora... Mas eu acho o Nico Lopes, mesmo mal, é um dos melhores atacantes do Internacional. Tem que jogar. Claro que não tem que pode jogar. É o cara que pisa jogar na área, é o cara que chuta, é o cara que está lá fazendo... o cara que vai para dentro da área, ele vai para cima dos caras, ele chuta em 3 minutos contra o Atlético Paranaense. É o melhor jogador internacional. 3 minutos. 3 minutos contra o Atlético Paranaense. Ele deu ele sofreu o pênalti. Ele bateu o escanteio que redundou no gol anulado do Guerreiro. E depois fez aquela palhaçada. Ele fez uma jogada individual bonita, ficou cara a cara com o goleiro e quis dar uma cavadinha. Agora, essa questão do vestiário eu concordo totalmente contigo. É o caso do Sarrafioli. Alguma coisa acontece que ele não joga.
Personalidade. Né? Eu acho que ele é um jogador que não tem aquela identificação, aquela intensidade que o treinador quer. Eu acho que por isso que ele não joga. Mas ele vai ter que adquirir, né? Por que não? Porque o cartaz que ele tem, ele vai ter que entrar em campo e corresponder. Porque não é possível. Ninguém escala o cara. É um negócio impressionante. Daí a gente não sabe o que tem dentro. Aí não sabe por quê. Né? Comentam por isso. Agora a imprensa, vocês estão fazendo campanha para ele jogar. E aqui, ó, por exemplo, o D'Alessandro jogou a segunda parte do Grenal, não foi bem. Ontem jogou em Fortaleza por necessidade, até porque o Inter tinha muitos desfalques e precisava ter alguém que se impusesse dentro de campo. Vai ter condições de jogar contra o Fluminense? Normais não. Só que agora a corda está aqui. A água está aqui, ou a corda, como queiram. E aí vai fazer o quê? Joga o D'Alessandro ou não joga o D'Alessandro? Tem que começar jogando e ver até quando ele aguenta. Se tem um jogador que é diferente dos outros, ele tem que jogar. Tu não acha, Juninho? Não, tem que jogar, Rec. Não adianta. Quando a gente fala do Nico Lopes, é muito fácil tu ver e perceber a condição técnica que ele tem, que realmente é muito boa. Né? O que falta para o Nico Lopes é um acabamento coletivo. A tomada de decisão final do Nico Lopes, às vezes, não é equivalente ao que ele faz antes no procedimento da jogada. Muitas vezes, na hora de fazer o gol simples, cava, na hora de cavar, tenta o simples. Ele precisa alinhar isso para se tornar o grande jogador que todo mundo espera que ele seja. Era unanimidade quase que ele ia para a Copa do Mundo. Ele tem um referencial técnico, um repertório técnico muito interessante. Mas em vários momentos ao longo do ciclo do ano se via várias jogadas com possibilidade de término coletivo e ele às vezes tomando uma decisão talvez equivocada. Mas eu acho que ele é um referencial técnico. O Guerreiro é diferente. O Guerreiro é um jogador em uma determinada posição em que se faz necessário o trabalho coletivo da equipe para o centroavante. Eu me lembro, quando estava lá no Internacional de auxiliar, o Damião, o quanto o Damião falava abertamente com a gente ali da alegria em jogar com o Kleber. Porque o Kleber, a todo momento que tinha produção ofensiva, o cruzamento do Kleber era um cruzamento colocado com a mão. Praticamente, o Damião que tinha um cabeceio muito Kleber bom. Chicletinho. Então, o Guerreiro precisa muito desse trabalho de penúltima bola para ele poder usar o que ele tem de melhor, que é o processo final do jogo. Olha só que beleza essa carne aqui da Pampas Prime, lá do nosso amigo Carbone, o filho do Felipe Becker, lá o Emanuel Reck, até... Só compra lá. Reck Becker, que é até meu sobrinho e afilhado, né? Compra lá. Só lá. Porque aí não tem desperdício de carne, né? É certo que vai aproveitar. E tem que saber assar, né? Porque o Emanuel dá show, né? Não, ele é bom. É um baita assador. Isso ajuda bastante também. Mas olha essa carne aí. Tem como errar isso aí? Não, só os Pode ser na grelha, pode ser no espeto. Né? Isso é grama boa, Rec. Não tem como dar um passo errado. Ali está o entrecô, de centroavante ali está o entrecô. Na ponta esquerda ali está a picanha, a linguiça campeira. E do outro lado, na ponta direita, está o assado de tira. Né? E não é só carne que tem lá, tu compra todo o churrasco. Tudo. Tem sal diferenciado, tá ali o queijo coalho ali fora da tábua, né? Tem o pão de alho lá na frente, tem todo o churrasco, é uma coisa impressionante, tem o carvão. E tem produtos todos para colocar, como grelha e tudo mais. E um bom vinho, cerveja, essa artesanal aí do interior, com exclusividade distribuída lá pela Pampas Prime, relação direta com o produtor. Preços de mercado, não é nada de exorbitante, nada de extraordinário. Lá no antigo posto Figueroa, na Casemiro de Abreu 1212. Telefone 3574-0504, Pampas Prime do amigo Carbone. Amanhã é o dia que eu vou lá. E tem uma pinguinha ainda que ele serve pra gente ali, pra dar na abertura dos trabalhos. O Rec, mas quando eu disse que é no antigo posto Figueroa, mas o posto continua existindo, que apenas mudou de nome, né? Sim. Não, o posto continua. É um posto enorme ali. Virou um complexo ali, imobiliário, tem um monte de coisa ali, né? Tem loja, tem farmácia, tem galeteria. Tem o Jerônimo, tem uma farmácia que é picolé, tem um café ali que é muito bom, que funciona 24 horas. Tem o Pampas Prime, tem o chocolate na ponta, tem uma lavanderia e na ponta tem o chocolate
Shopping Center. E na frente tinha danceteria. Tu ia lá? Não, a gente enxerga. Olha só, ele começa a ficar Primeiro vermelho ele falou fala nesses assuntos. Olha, numa boate, anunciou o Julinho. Eu já falei com o Marco Antônio. Olha só, Eu já falei, Marco Antônio. Gringo, quando ri, fica vermelho. Ó, o Julinho lá, o Julinho tá vermelho. Tu ia lá ou tu ia lá? Confessa. Não, nunca fui. Nunca fosse? Nunca conhece lá? Nunca fui, é uma lástima até. O Diego é meu amigo, dono lá, nunca fui. Convidou 500 vezes. Os guris iam lá, contavam histórias, falavam. Tava... O cara casado é mais difícil, só se fosse com a patroa lá e tal. Mas eu não sei vergonha. Olha aqui, ó, Julinho, e o interior do estado agora vai ter que se virar, hein? Essa nova fórmula do campeonato é terrível, né? Vai ser um... De 6 classifica 2, classificam 2, 2 grupos de 6, não tem segunda chance. Vai ser um campeonato forte. Classifica 2 de cada chave. 2 de cada grupo. Eu até posso ver aqui. 2 de cada grupo, Rec. 2 de cada grupo. 2 de cada grupo. Assim, 6, 2 e 2. Sim. Segundo turno mais 2 e 2. Quem ganhar os 2 turnos é campeão. Não tem... jogo rápido. É muito rápido. Quando tu pensar, já tá acabando. Tu até pode ir mal num turno e bem no outro. Mas pode cair. Foi assim que o Caxias ganhou o Campeonato Gaúcho. Foi muito bem num turno. Do Grêmio? Sim, o outro turno ele praticamente entregou. E aí na final correu como nunca correu. O Marco sempre conta essa história. Isso já... Mas vem cá, eu vou te perguntar. Tu acha que tinha aqui suco ali? Eu vou te perguntar uma coisa. É um time que foi campeão, jogou uma barbaridade. Qual é o jogador que jogou depois daquele time? Nenhum. Vieram alguns pro Grêmio, o Sandro Neves, lateral esquerdo, Paulo Turra jogou no Palmeiras. O centroavante, o Adão. Nenhum jogou. Tem o Gil, tinha o Jajá, tinha o Gil Baiano, que veio pro Internacional. Nenhum jogou. O que tu quer dizer? Não, estou dizendo o seguinte, foi um time que ganhou aquele campeonato e acabou. Campeonato curto é uma oportunidade que tem de ganhar. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, mas eram jogadores que apresentaram qualidade que depois nenhum deles confirmou. Encaixou naquele time, né? É um time que também menos exigência, né? Que, aliás, foi com o Tite veio pro Grêmio e no ano seguinte fez exatamente a mesma coisa. Ganhou o primeiro turno, entregou o segundo, foi lá e ganhou os jogos finais. Deixa eu só, aqui ó, vou para ficar mais explicado aí a forma do campeonato, eu vou pegar aqui a matéria aqui. Congresso técnico, foi realizado aí ontem à tarde. Os grupos foram divulgados, também a nova fórmula do Gauchão 2020, 12 equipes divididas em 2 grupos de 6 times. Se enfrentam em turno e retorno com o enfrentamento dentro e fora do grupo. No primeiro turno, as equipes se enfrentam dentro dos seus grupos, no segundo, o cruzamento, uma chave contra a outra. As 2 melhores equipes de cada grupo avançam para a semifinal e final, sempre em jogo único em ambos os turnos. A final do Gauchão entre os campeões dos 2 turnos será disputada em jogos de ida e volta. Então a final se for o mesmo campeão, aí não tem final. As 2 piores equipes da campanha geral serão rebaixadas para segunda divisão, ou para a divisão de acesso, como queira. O Grêmio enfrenta o Caxias, o Grêmio que é o atual campeão no Centenário, na arrancada. E o Inter recebe o Juventude no Beira-Rio. E aí vai ter dia uma 22 de janeiro. Vai ter uma rodada só de clássicos. Só de clássicos. Não, Novo Hamburgo. Não, emocionante vai ser. Grenal, vai ser uma rodada só de clássicos. Emocionante vai ser, olha aqui, ó. E Pelotas, quando houver o cruzamento dos grupos. Isso aí, daí quando houver o cruzamento. Vai ter uma rodada só de clássicos. Olha aqui, ó, o grupo do Inter. Isso é bacana. Inter, Juventude, Novo Hamburgo, Pelotas, São Luís e Ipiranga. E o do Grêmio, Aimoré, Esportivo, São José, Brasil e Caxias. Ficou equilibrado. Mas é difícil o campeonato igual. O campeonato gaúcho é difícil. Essa situação de classificar só 2 realmente modifica, porque antes tu tinha um universo de 12 equipes e classificavam 8 para fazer a quarta, depois a semi e depois a final. Então tu tá num campeonato de 12 que 8 entram. Agora tu tá numa situação de 12 que entram 4. 2 de cada grupo. Então limita mais, como tu falou, e... Para classificar ficou muito complicado. Eu estou torcendo muito que o Internacional entre na pré-Libertadores.
Aí escolhemos o ano. Aquilo ali é para esculhambar o ano, é o... Mas tu seca até esse aí? Não, eu não seco. Estou dizendo que eu estou torcendo sim. pro Internacional. Que dê essa coincidência. Entre na pré-Libertadores. Então, acho que deu para entender aqui, né? 12 equipes. Agora o Grêmio começou a gostar de ganhar gauchão, né? Antigamente era o cafezinho, era o expressinho. O Grêmio começou a gostar de ganhar gauchão. Eu ouvi ele falar, ele começou a gostar de ganhar gauchão. Mas não é para ganhar o gauchão, é pro ano todo. Mas eu quero dizer o seguinte, agora tu lembrasse um episódio. O expressinho, o cafezinho foi quando o Grêmio ganhou com os reservas. Lembra disso? Não estou bem lembrado. Mas eu sei que o Grêmio começou a gostar de ganhar gauchão. Mas foi em 2016 que o Grêmio voltou a gostar de ganhar gauchão. É verdade. O presidente Romildo, 2015, assume dizendo que o gauchão era a Copa do Mundo. É verdade, é o escolho. Vamos fazer o seguinte, deixa pro E agora pro Inter, gauchão é a Copa do Mundo. Interior esse ano. Não, eu tô falando para a dupla Grenal deixar pro interior. Não, mas pro Internacional virou Copa do Mundo. O Internacional tem que ganhar um título. O Grêmio em 2015 tinha que ganhar o Campeonato Gaúcho. Estava naquela história de 15 anos sem título, não sei o que. Veio em 2016. O Internacional está na mesma situação. Deu Novo Hamburgo. O Internacional está na mesma situação. Sim. O Campeonato Gaúcho é um título já. Eu acho que é Copa do Mundo. Para recuperar a autoestima, para dar a volta olímpica, para dizer que ganhou do tradicional adversário. Para a torcida comemorar um pouco. Esse ano, o que o Grêmio ganhou? E o Internacional? O Grêmio ganhou o Gauchão e a copinha essa, a Recopa aí do Avenida. E vai ganhar. Time reserva. Time reserva. Reserva da Avenida. E vai ganhar a classificação direta para a fase de grupos. Eu tenho certeza que o Grêmio entra, até porque eu acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores da América, aí quarto e quinto vão entrar. Aí vai entrar Grêmio e São Paulo, provavelmente. Olha, o Grêmio está muito encaminhado pro G4. O Grêmio está bem... Tá certo, está bem encaminhado. Eu sei, eu tenho visto aí um pessoal do Grêmio torcendo pro River. O Grêmio perdeu pro Flamengo no campo. O River perdeu na malandragem. Nunca vou torcer pro River. Onde é que esses caras estão com a cabeça? Perdeu, levou 5. Mas levou jogando. Mas agora dá para dizer para não torcer pro Flamengo. Não, o Flamengo é duplamente interessante. Uma, é brasileiro. Não, mas fora outra, ganhou fora. No campo. Abre vaga para nós. E abre vaga. E outra, de antemão, é dia 23 de novembro. Já tem 3 ou 4 rodadas ainda depois. E o Flamengo tem o enfrentamento do Grêmio direto com o São Paulo. Então deixa o Flamengo garantido uma vez a estabilidade do Grêmio. É que o Flamengo deve vir jogar com o Grêmio com os reservas. E aí tem uma outra coisa. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho que o campeonato desse ano teve um fato diferente. Aí o Julinho é nosso mestre aqui para esclarecer. Faz 2 ou 3 anos que se fala no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, no rodízio, iniciado com o Diego Aguirre. Aí o Flamengo vai lá, não poupa ninguém, está praticamente com o Campeonato Brasileiro no bolso e muito bem encaminhado para a Libertadores. E aí, Julinho? E tinha qualidade para poupar, né? E aí, Julinho? O Diego Aguirre tomou muito pau. O Renato não toma tanto pau assim. Nem tão, né, o céu, nem tão a terra. Eu acho que em determinados momentos a gente é preciosista demais em preservar o jogador e daqui a pouco não exigir ele no jogo. Mas tem algumas ferramentas em alguns momentos que tu não tem como tu lutar contra a fadiga do cara, contra o processo de fadiga dele. É um dado importante. O Arrascaeta, ele lesionou o joelho pelo excesso de jogo. Assim como ele acertou com vários, ele errou com o Arrascaeta, ele errou com o lateral esquerdo dele no primeiro jogo aqui do Grêmio. O cara estava extenuado. Ele já deveria ter feito a troca bem antes. E ele deixou ele até o fim, até o cara cair no campo para sair. Isso eu acho que também é querer ir demais para lá. Não, mas esse é o normal, que sempre foi, certo? Não, mas tudo bem, mas eu acho assim, ó. Agora quando fala assim, ó, no outro lado. Tu tem 10, 11 titulares, tá? Quando te identifica, hoje tu tem coleta de secar, termografia, tu tem uma série de situações em que tu identifica um jogador que está com processo inflamatório na coxa, com a termografia tu identifica para te tirar da sessão de treino.
Agora, não tirar 11, não tirar o padrão da equipe. Tu tirar jogador, eu acho extenuado que tá precisando. Tu tirar 4, 5, tu tira o padrão da equipe. Mas exatamente. Entendeu? Aí eu concordo. Mas é exatamente o que eu... Mas aí, de uma forma ou de outra, foi uma inovação. Sim. Foi uma inovação, né? Porque é contra tudo que se falou nos últimos 2 ou 3 anos. Eu tenho uma tese que para mim é definitiva, eu falo há 10 anos a mesma coisa, quando começou essa viadagem, essa frescura aí, tá? Olha aqui, ó, não tem que brincar com a sorte, já tem 3 substituições, já tem cartão amarelo, vamos botar de barato, 2 por partida, 1, 2, dependendo do tamanho da competição, lesionados 2. Às vezes já está sem 5, 6, tá e mais as 3 chances de mudar durante o jogo. Sentiu que o cara vai estourar e tal, olha, tomou uma pancada muito dura, tira. Né? Então dá para fazer o rodízio. Mas eu me lembro que antigamente o futebol jogava quarta e domingo, né? Era assim que se jogava futebol, ele não era tão intenso. Ele não era tão intenso, eu vou completar, mas jogava quarta e domingo. Mas eu acho que tu tendo todas essas condições hoje que tu tem para ver se tu tem que poupar, não tem que poupar, eu acho que é isso. Não, mas esse que for avisado, é obrigação poupar. Vai estourar, tu não tira. E tem uma coisa que a gente, no métier do vestiário, a gente fala e é lei. Isso é a lei da sensibilidade humana. Muitas vezes tu tem uma coleta de secar, tu tem uma série de elementos que dizem para ti não ir pro jogo. Mas eu sempre gostei e acho importante tu ouvir o jogador. Porque muitas vezes o jogador, ele conhece o seu corpo melhor que qualquer médico. E muitas vezes ele te dá a segurança. Eu já cansei de escalar jogadores que me deram a segurança. Júlio, pode ir, que o que tu quer, que eu lembro de um Grenal, que tinha o Palácio, tinha uma lesão na coxa e a gente tirou do jogo, não tinha. Era o único centroavante que a gente tinha e a gente tinha que ganhar o jogo para ser campeão gaúcho, dos juniores, né? Palácios, um centroavante que gente. A todo momento ele me falou, professor, 15 minutos o senhor conta comigo e o senhor não se preocupa, aquele quadradinho é comigo mas muito certo, muito. Eu faltando 15 minutos, empatando o jogo, botei ele, a gente fez o gol do título. Que eu acho que o jogador, ele é senhor do seu corpo. A gente tem que saber ouvi-lo também. Vamos ver o recado da Prefeitura de Gravataí, que faz um trabalho diferenciado. Esse aplicativo é muito bom. Eu cheguei aqui no centro agora, o ônibus passou na hora certinha, eu não precisei ficar esperando 10, 20 minutos na parada. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o Time Bus Gravataí, um aplicativo lançado pela Prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Tendo celular e acesso à internet, é fácil de baixar. Veja como é fácil usar o Time Bus Gravataí. Primeiro, você precisa ir na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular ou tablet. Faça uma busca por Time Bus Gravataí. Selecione o app e toque em instalar. Quando abrir o aplicativo, toque na opção Previsão de Chegada. Agora você precisa escolher entre linhas ou paradas próximas. Lembrando que, se você optar por paradas próximas, precisa dar permissão ao serviço de localização do celular. Se optar por linhas, vão aparecer todas que estão em operação naquele momento. Escolha a linha desejada e aparecerá o sentido em que o ônibus está realizando a viagem. Por exemplo, sentido parada 59. Depois, escolha a parada em que costuma pegar o ônibus. Vão aparecer o número do ônibus e a previsão de chegada na parada escolhida. Abaixo, nesta mesma tela, existe a programação com todos os horários previstos para os ônibus passarem na parada escolhida. Se optar por paradas próximas, vão aparecer todas as linhas que estão em operação e passarão nas paradas próximas que estejam a até 1 quilômetro. Se estas informações não aparecerem, feche e abra o aplicativo. Se ainda assim não aparecerem, desinstale e instale novamente. Lembrando que a qualidade do sinal de internet no local onde você está influencia na velocidade em que as informações aparecem. Com o Time Bus, o passageiro tem mais segurança, porque vai para a parada próximo ao horário da chegada do ônibus. É fácil de utilização e ainda eu consigo me planejar o meu dia muito melhor do que sem ele.
Em breve, o aplicativo também será integrado às linhas intermunicipais de Gravataí. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo aplicativo mesmo ou ligue para 3600-7200. Prefeitura de Gravataí. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos juntos até as 8h30 da noite. Daqui a pouco a gente vai colocar aí o recado também da Praia Lagoa Cortada, que é simplesmente um lugar sensacional, paradisíaco, lá na entrada de Santa Catarina, passando Torres, ali na Praia de Gaivota, a Praia Lagoa Cortada. Pode ser agora? Vamos ao recado aí da Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Praia Lagoa Cortada, tá aí o telefone do Laíri na tela. Histórias são boas, né, para contar aí, daqueles vinhos do Felipe. O problema é o seguinte: uma noite fomos lá, eu, o Everton Cury, o Filipão, como é que é, o Sapo, e mais uma turma lá, acho que nós tomamos umas 80 garrafas de vinho. O André Chu. Uhum. Aonde? Na casa do Felipe Beck, em São Leopoldo. E tinha 80 garrafas lá nessa turma? Mas ele tem estoque de vinho lá. Não posso esperar os caras fortes mal, né? Era uma comemoração do título do Novo Hamburgo. Não era? Não, eu não comemoro o título do Novo Hamburgo, mas... Sim, mas eles foram lá... Era uma homenagem pro Everton Cury. Everton. Bah, rapaz do céu. Os caras vão dizer que estavam secando o Internacional. Era confraternização. E o Novo Hamburgo ganhou o campeonato de cabo a rabo. Aquele ano passou foi incontestável. Ganhou do Grêmio e ganhou do Inter. Então não tem corneta. Mas aí, Julinho, essa eu tô contigo. Mas sabe que eu torço realmente para os times do interior. Eu também. Porque eu acho importante isso. Eu adoro uma o interior. Origem na dupla Grenal, né? Eu trabalhei 8 anos num, 8 no outro. Mas eu adoro o interior e principalmente então assim... Então tu é gato, Julinho, parece? A gente... Não, mas na base, né? 8 na base do Inter, 8 na base do Grêmio, mais uns 4 com o Carpegiani. Desde 89 eu estou trabalhando. Trabalhou no Vitória da Bahia. Quando eu trabalhou aprendi a dizer futebol, eu já trabalhava. Mas o interior tem uma coisa que eu acho Ele já falou, ele tem 30 anos de carreira. Como as comunidades se entregam para poder fazer, mesmo sendo um ciclo pequeno de 4 meses e meio, às vezes a gente da capital, a gente não tem ideia o quanto as pessoas ajudam, se entregam é muito bacana e dá valor assim ao dia. E eu trabalhei na Rádio Guaíba, que no interior tinha ou tem muita força ainda. Em tudo que era lugar tinha um churrasco marcado, um dia antes. Bem antes. Em Ijuí, o pessoal da Rádio Repórter, churrascada com chopp de Ijuí mesmo. É bacana, eu adoro. Tu é bem recebido. Veranópolis é o Matielo lá das bolas da Alponte, lá, meu compadre, inclusive. Sempre churrasco. E o problema é que quando o jogo era às 4 da tarde, não tinha como comer churrasco, né? Eu já abri meu programa às 1 da tarde, não tinha. Os outros iam comer churrasco, eu ficava lá enchendo linguiça. Juninho, e agora, o que vai ser daqui para frente para ti? Eu assumi o Novo Hamburgo, vou fazer o estadual lá, Sim. Né? E até hoje, passei o dia lá, estou trabalhando
por fora agora. É um trabalho duro lá, hein? Para a montagem do elenco. Porque quantos jogadores já tem? O time completo? Hoje a gente está só com a Sub-19 funcionando, né? O time que jogou a Copinha, e vai ser formatado um elenco novo. Não, mas já tem quantos desse elenco novo? Não tem. Tem nada? Está sendo... a gente está montando essa ideia. Todos os anos o primeiro que tinha era o Preto. Só que o Preto agora é secretário de esporte. Mas o futebol gaúcho ele funciona assim. Infelizmente ele funciona assim. Mas o Aimoré há algum tempo não. O Aimoré começou a trabalhar a Copinha sempre. Já tem uma estrutura Novo Hamburgo boa. virou freguês do Aimoré, o Julinho disse que vai acabar com essa barbada de vocês. Já tem uma estrutura boa de clube na Copinha. Hoje contratou o Guedes, que é bom jogador, o cara de São José. O Wagner mesmo, com aqueles problemas que ele tem, ele é um baita de um jogador, ele faz o time jogar. Contrataram também. Então eles estão montando, estão pesquisando o mercado faz tempo. Estão montando um time que vai ser competitivo. Vamos ver o Cudê, o técnico do Internacional. Eu tinha informação que estava contratado, então eu não vou nem cornetear colega nem nada. Tem matéria de jornal, tem matéria de site com ele, com as ideias dele. Ele expôs várias ideias aqui. Lá na Argentina, ele diz outra coisa. Ele meio que abriu o coração para cá, deu a entender que estava tudo certo. Mas lá na Argentina... ¿Por qué podría no continuar o por qué podría continuar en diciembre? Digo, porque vos dijiste siga o no siga la cosa. Por eso, sabiendo que tenés contrato hasta junio del 2020, la duda aparte en esto que vos marcás, en diciembre... En que cada 6 meses tenemos una reunión para analizar y exponer lo que pensamos de las dos partes, pero lo venimos haciendo cada 6 meses. Chacho, recién cuando me dijiste pongo las manos arriba de la mesa, pensé que me ibas a decir que sigo. No, lo que pongo la mano es que lo que estás diciendo no es real. Yo no tengo nada arreglado con nadie, no he pedido, imagínate cómo voy a pedir jugadores a qué, con qué fin. Lo que pasa es que ustedes ya saben, como atrás de una versión, después está todo lo que se opera, ¿no es cierto? Cada uno tratando de sacar su beneficio. Y el fútbol es siempre el mismo círculo, saca el beneficio el que puede, desde representante a cada uno que tiene intereses dentro de esto. Pero bueno, como te digo, son las reglas del juego y yo tengo que estar acá para explicar y dar la versión. Algunos de los jugadores que trajiste en este mercado de pases los pensaste también para la Copa, madurándolos. Está bem. Está de bom tamanho, porque agora já vai perguntar outras coisas. Ele disse, em suma, que de cada 6 meses eles fazem uma reavaliação do trabalho para ver se segue. Então é um contrato de 6 em 6 meses, pelo que eu entendi, fatiado. E não é verdade, ele disse, não é verdade, estão dizendo lá e tal, mas não é verdade. Isso ele disse na arrancada da entrevista. Mas nem a direção do Inter falou que ele estava contratado também. Mas vazou até o salário, 700. Ah, mas o salário vocês inventam, velho. O salário vocês inventam. Não, diz que tem um milionário que emprega lá os técnicos, lá, né? Que emprega todos os técnicos. Mas do Inter eu não vi ninguém falar que o treinador estava contratado. Sei que for lá, andaram contratado, não vi ninguém falar. E o cara está empregado, ele não vai dizer que está contratado. Mas a tese, inclusive, aqui é a seguinte: o Zé Ricardo, se ganhar todas, se convencer, não adianta nada, porque não vai ficar o ano que vem. E até um negócio meio... O Zé Ricardo chegou caído, né? O Ricardo chegou caindo. Né? Vamos ver se você sabe quem é esse cara aqui. Abraços ao filho do poderoso chefão. Lauro Quadros mandou. Lauro Quadros. Diz que no começo ele não gostou muito quando ele chamou de poderoso chefão. Não. Mas depois diz que ficou tudo certo. Não, depois... que foi nesse ano de 1973 que o velho chegou lá e tomou umas medidas meio duras, né? E o Lauro apelidou ele de... O Lauro sempre irreverente, né? Não, ele não. Depois ficaram muito bem, o pai gostava muito dele. Sim. O Lauro sempre dá um jeito de ficar 0-0. O Lauro é amigo de todo mundo. Teve broncas históricas com o Tele, com o Falcão e tal, mas todas terminaram num bom tom, né? O Lauro é craque,
O Lauro é exemplo a ser seguido por nós todos jornalistas, né? E está sempre vendo o programa. E uma vez por mês vem aqui. E faz um trabalho muito bacana, né? Não sei se continua fazendo lá no Instituto do Câncer Infantil. Não, e agora com a presença do D'Alessandro, né? Isso é uma coisa muito bacana. Esse realmente, quem se dedica, doa um pouco do seu tempo esse tipo de causa. E veio, na época em que estava cheio de serviços, só que o Lauro entrou nesse negócio. Porque agora é fácil, agora está tranquilo, né? Está só usufruindo da aposentadoria, né? E está com uma vitalidade enorme. Mas na época trabalhava em todos os veículos, né? E ainda assim é um motel. Mas eles não sabem, mas eu sempre fui fã do Douglas. Eu achei o Douglas um jogador diferenciado. Como é que era o Douglas, Juninho? É um excelente jogador. Eu não sei se eu porque quando criança eu era fã de uma época em que eu via jogando Zico, eu lembro do Oswaldo, do Falcão, do Carpegiani. Era tanto cara bom jogando, mas bom de verdade, que eu hoje como treinador, quando eu vejo um jogador com a qualidade que eu falo do Alessandro e do Douglas, a primeira coisa que eu penso como treinador é em fazer o time em volta deles, entendeu? Porque é tão difícil tu ter um cara nesse nível. Agora, claro, cada um é mais atleta, o outro não é tanto. Outro dia apareceu acho que era no meio do jogo ele fumando, não foi isso? O Douglas? Agora, recentemente? Eu acho que foi, num jogo do Avaí que o pessoal vai fazer o aquecimento ali, aquele que fica todo... Ele é assim mesmo. Agora, o Felipe falou um negócio muito interessante. Não, quer ver uma coisa? Eu acho uma outra coisa. Você gosta, não põe o jogador para preservar, né? O Douglas se machucou num treino. Sim, feio. E o D'Alessandro agora, essa última vez, se machucou num treino também, não foi? Ficou fora da decisão. Mas aí é que eu vou um pouco mais aquela além. Questão que tu falavas antes. O nós do corpo de trabalho, por isso da importância de tu ter bons profissionais em todos. Por exemplo, o REC tem o programa, tu é bom profissional, mas o cara que está ali atrás tem que ser bom. É bom. Chuchuzinho, nosso chuchuzinho. Bom, porque se não forem bons, daqui a pouco vão te atrapalhar em determinado momento. O futebol, ele é assim. Tu tem que ter ciência do que tu faz. O jogo é só a ponta, mas o meio, ele é muito importante do Felipe, que tu vai fazer. As decisões do Conselho a respeito da reforma do Estatuto, que agora vai para a apreciação do sócio. Ficou de bom tamanho? Muito bom, muito bom. Não acha que é um crime não ter 3 no pátio? Eu acho que não. Porque como é que tu vai ter um presidente sem maioria absoluta dos votos? Eu acho que não. Eu acho que primeiro turno e segundo turno. Tem que ter a maioria absoluta dos votos. Né? São Leopoldo elegeu um prefeito com 23% dos votos. Está errado. Eu acho que está errado. Acho que não. Votei, inclusive, contra os 3 no pátio. E outra coisa, a cláusula de barreira flutuante ficou muito boa, né? Quem quiser ter cláusula quase zero, que trabalhe e bote 40 mil sócios a votar, tranquilamente. Ela vai diminuindo. O Grêmio agora, se não me engano, aumentou para 20% a cláusula de barreira. Não, é 15. 15. É 15, mas tem um mecanismo que até foi menos. A nossa chapa entrou com 14,75. É uma cláusula flutuante. Sempre entra o segundo colocado. Então, acho que são só 2. Quando são só 2. Então, acho que tu não pode também fazer a cláusula 0, 3 do pátio, senão vira a casa da mãe Joana, Rec. Não pode. Eu acho que a eleição do ouvidor eu acho importante, né? Fica uma coisa bem... Fica mais independente. Muito independente. O ouvidor é um cara importantíssimo no clube. Né? Eu que trabalho... eu que sou membro do Conselho de Ética... Ouvidor chapa branca não dá. Eu que sou membro do Conselho de Ética vejo, né, como é importante o trabalho do ouvidor e do CAS ali. Né, é importante. Então, eu achei muito bom. Marco, você já chegou lá chegando, né? Por quê? Já protocolou um pedido lá de ver... Eles te responderam, né? Sabe que foi muito engraçado. Mas que agora tu tá nessa comissão aí que analisa a negociação aí. Não sei. Criar a comissão? Não, disse aqui o Rogério Falavena. Não. Que você vai ser convidado, tende a aceitar, a participar dessas... acompanhar as negociações. Se me convidarem, eu aceito ou não. Como é que eu vou um assunto que eu me bati tanto por ele durante tantos anos? Claro que eu quero. E já disse para o presidente do conselho que eu quero participar. Mas foi muito engraçado, porque
A eleição foi 5 ou 6 dias depois, eu fui lá e fui entregar um requerimento. E a Alda, que é a secretária do Conselho do Grêmio, olhou para mim e disse assim, ó, já? Passou uma semana, eu fui levar o segundo, ela olhou para mim e disse assim, ó, de novo? Ela sentiu que ia ter bastante trabalho quando chegou no protocolo. Muito... Mas sabe que era uma coisa que eu tinha dito, estava completamente fora dos meus planos voltar ao Conselho do Grêmio. Mas o pessoal do Grêmio do Prata fez uma pressão, até eu digo que eles jogaram muito sujo comigo. Eles, na última semana ali, quando eu precisava, me apertando para me decidir, eles criaram um grupo de WhatsApp, Família Renato Souza. Porra, aí acabaram comigo, botaram lá no grupo uma foto do velho, não sei o quê, acabaram comigo. Isso é sacanagem. Isso é, porra, tio. Poderoso chefão, quando toca no coração do cara, é sacanagem dos caras, né? Já voltamos. Quero falar com você, motorista de aplicativo. Precisa trabalhar sossegado, sabendo que o seu veículo está com proteção total para qualquer tipo de dano e sem pagar mais caro por isso? Vá proteger o seu carro com a Bem Protege. Proteção total para o seu veículo de aplicativo, sem análise de perfil do condutor, sem pesquisa de SPC e Serasa. Cobertura completa com 100% da FIP em caso de roubo, furto ou perda total. Assistência 24 horas, cobertura de 100 mil contra terceiros, carro reserva e muito mais. Entre em contato agora. Faça sua cotação e rode protegido com valores que cabem no seu bolso. 99526-5500, Bem Protege. Padaria Laúde, amanhã é dia de encher a geladeira, de encher a mesa, né? Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espetacular. Vá lá, fala com o seu Edson, com a turma toda. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de descontos em medicamentos para você. E você segue concorrendo a um carro 0 km, gastando apenas R$20 em perfumaria, higiene e limpeza, já ganha uma cartela para concorrer. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, fache.com.br. Internacional chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória. A segunda derrota na sequência. Colorado é o 8º, 2 pontos distante do 6º e 6 pontos do 4º. Próximo compromisso também no domingo, mas às 4 da tarde contra o Fluminense, no estádio Beira-Rio. A equipe terá os retornos de Lomba e Edenilson. Nico Lopes também fica à disposição, mas deve ficar na reserva. Com desconforto muscular na coxa direita, Moledo será reavaliado e, em princípio, também não deve jogar. Bruno Fux pode ganhar sequência. E há uma dúvida entre D'Alessandro e Neilton, né? Segundo todos aqui, não tem dúvida, né? Tem que jogar o D'Alessandro. E o Sarrafiore não falou nada. Eu não me manifestei sobre isso. Todos, por favor. Sim, mas tu acha que o D'Alessandro tem como perder a posição pro Neilton? Tem lógica isso? Eu não me manifesto sobre esse assunto. Tá, e o Sarrafiore não entra na disputa, o Zé Aldo não entra na disputa também. Bom, Lomba, Heitor, Moledo ou Bruno Fux, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro ou Neilton e Potker, Paulo Guerreiro no comando ataque. Expectativa é de 18 mil torcedores. Eu vou te dizer, se não jogasse o D'Alessandro, tinha que botar o Sarrafiore. E na lateral esquerda tem que colocar o Eric. Esse Wendel é irritante. No Grêmio, com 4ª vitória seguida, Tricolor entrou no G4 do Brasileirão, 1 ponto de vantagem em relação ao 5º colocado. Grêmio volta a campo no domingo, 7 da noite, contra Chapecoense, lá em Chapecó. Ingressos ainda restantes de R$150 a R$250. Vê a força do Grêmio lá no oeste de Santa Catarina, que também tem o Internacional. No jogo contra o Corinthians tinha ingresso a R$60. O Marcos Feijó, que é o narrador lá, mandou me dizer... Tocaram-lhe o ferro para tentar arrecadar. É a última grande arrecadação da Chapecoense. Muito gaúcho também, né, Rex? Exato. E aumentaram o espaço, vai ter quase 3 mil gremistas lá. Vai ter muito mais torcida do Grêmio do que da Chapecoense. Por eles botavam mais espaço, hein?
Eles querem faturar. Olha aqui, ó, Cortez e Maicon receberam o amarelo e estão fora, o terceiro, né? Tendência é que Capixaba e Rômulo entrem no time. Léo Moura pode ser preservado com Galhardo entrando na direita. Paulo Vitor, Léo Moura ou Galhardo, Jeromel, Kahneman, Capixaba. Rômulo, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton com Luciano na frente. Michel não ficou no banco de reservas contra o CSA, não treinou com bola hoje e pode também não ser opção mais uma vez. Felipe Mediolaro, 21 anos, assinou a renovação de contrato até 2022, mais de 200 milhões a multa rescisória. E aqui o Rodrigo Garcia, Colorado de Tapes, está perguntando qual a malandragem o River ganhou, que o River ganhou em cima do Grêmio. Qual foi? Meio que o treinador estava proibido de entrar no vestiário e entrou. Aquilo aí, malandragem. Não chega? Isso não é malandragem? Isso não... Claro que decide o jogo. Está aqui o treinador que vai dizer o seguinte: se ele estiver fora do vestiário, se ele não puder ir lá, o que acontece lá no... Isso não é malandragem. Malandragem pura. Não, você falta de vergonha na cara. Mas ele fez e aconteceu aqui, né? Fez o que quis. Isso decidiu o jogo? Não sei. Mas não, isso é a malandragem. O lance com a mão, que só apareceu num canal de televisão e 15 minutos depois, eu ainda livro a arbitragem. Porque eles tinham a mesma imagem e só uma lupa da Sport TV que mostrou a mão do Borré, que aliás é um excelente atacante. Tinha VAR, né? Tinha VAR e não chamou. Não, pai, só um pouquinho. E o pênalti contra o Grêmio só foi marcado porque o meu ídolo ficou caído e se amarrou para sair, porque se tivesse batido o escanteio como eles queriam... Demoraram demais, né? Já voltamos. Insulfilme Predial, solução para proteção de envidraçamentos, películas de controle solar, segurança, decoração, mais de 80 opções e modelos para suprir a sua necessidade. Vitrines, janelas, portas, boxes, pergolados, espelho. Na Insulfilme você encontra o produto certo. Vinil de decoração para paredes, móveis e eletrodomésticos. Ligue 30 21 23 23 e agende. Ou WhatsApp 95839150. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Juninho, quem é que cai? Fluminense, Botafogo ou Cruzeiro? Ou um do Ceará? Não, eu fico no Fluminense e Botafogo. Acho que um dos dois do Rio cai. Vai escapar o Cruzeiro? Acho que pra mim já escapou. Já escapou? Eu, pelo que eu vejo dos jogos... Eu acho que o Cruzeiro está muito mais centrado, é uma equipe mais time, né, Julinho? E até também a própria relação com o treinador, a gente percebe no feeling como eles compraram a ideia do Abel, e isso, num momento desses, faz muito diferença. O REC chega a rir. Não, mas eu vou esperar um pouquinho. Eu acho que vai ser difícil para o Cruzeiro, mas eu acho que vai cair o Botafogo. Eu acho que é Fluminense ou Botafogo. O Botafogo, ontem o Valentim disse que não cai. Aliás, que briga feia, né? E o Ceará tá aquele final de jogo do Flamengo, time redondo com o Adilson também. O Ceará também está um time redondo. Tá consciente do que pode. Consciente. É nesse sentido que eu vejo assim. Eu acho que na mão do Abel, o Cruzeiro melhorou. Tem uma proposta mais clara. Tu vê essa relação dele com os jogadores. O Ceará com o Adilson sentou. Vocês acham que Goiás e Bahia tem chance? Eu acho. De Libertadores? Eu apostaria pelo futebol da equipe mais no Bahia do que no Goiás. Mas eu acho que... Dá Corinthians aí. Eu acho que não Corinthians ou Inter, né? Olha, o Inter e o Corinthians estão pedindo para perder espaço para um pequeno, um médio, né?
O Bahia tem um jogador que eu queria muito ver no Grêmio. Arthur. É. Todo mundo queria. Vamos ver, a propósito do Grêmio, os lances do jogo do Grêmio. Do jogador. Vamos falar um pouquinho mais do jogo. Ele e o Rony do Atlético Paranaense. Tá louco. O Grêmio começou ganhando o jogo de 1-0, né? O gol do Tardelli. Tem um outro jogador lá no Bahia também, aquele Elber. Elber é bom também. Liso. Agora, está me dizendo o Bruno Soares aqui que a sequência do Bahia é muito complicada. O Bahia está com defasagem de pontos e tem uma sequência difícil, não vai chegar. E o Goiás está fazendo pontos só em casa, né? E o teu bruxo não vai cair. O Abel? Claro que não. Mas está difícil. Está difícil. Ele arrumou um empate bom agora com o Atlético Paranaense. Aquele perfil de treinador que o Inter devia ter trazido. Só que não tem no mercado, né? Ele cara sanguíneo que chega lá, abraça o grupo. Não, e consegue vamos lá. Não adianta, que consegue ter. É o cara que tem o carisma com o boleiro. Ele sabe o boleiro. Ele sabe o que está acontecendo só no olhar. Julinho, tipo o Renato. Quantos por cento é tática e quantos por cento é controle de vestiário? É que eu acho que tem treinadores que usam mais de uma área do que da outra, tá? Mas ninguém vive sem ter as duas áreas. Tu por mais que tu seja paizão, amigo dos caras, chega uma hora que tu tem que ler o jogo. Tu tem que saber que tipo de formatação tu vai fazer, como é que tu vai agredir, como é que tu vai fazer o... E a outra, a mesma coisa. Tu ser um baita tático e tu não fazer gestão pessoal, tu morto. Tu convive com pessoas, tu tem que criar ambiente, tem que criar inter-relações. Eu acho que é muito importante tu ter os dois aqui. Quando tu não tem, que tu agregue na tua comissão alguém que tenha. Tem muitos treinadores que são muito bons taticamente e tem outros que daqui a pouco são muito bons na relação humana. Pô, ainda mais um alto nível de Série A que tem condição de pagar bons salários para auxiliares. Pô, pega um auxiliar que te agregue nesse sentido. Nessa situação que está o Cruzeiro, aí eu entendo que tu precisa mais gerenciar um grupo. Claro, tem que ter formatado, mas o gerenciamento de grupo é fundamental. E se tu pensar no Cruzeiro com todos os grandes nomes que tem lá, muito do que o Cruzeiro passou é por causa desses caras. Então tem que ter alguém que pegue os caras e fale. Olha aqui, falhou o goleiro ou não falhou? Mas a bola que passa no meio da barreira, para mim, não é nunca falha do goleiro. Eu concordo contigo. Achei que eu já cometeu uma injustiça. Eu até disse para minha esposa lá, ontem, disse, se o Grêmio não fizer o gol, ele vai pagar o preço de novo. Mas só porque essa aí até não foi tanto, mas aquela outra, o outro gol, aquele que a bola passou, porra, o que é aquilo? Aí é de quem vai para a fase de grupo direto. Se ele se abaixa, se alguém grita, se abaixa, deixa a bola passar. Agora, o gol aquele que o zagueiro do Palmeiras fez contra o Vasco. Porra, tio. O cara foi chutar a bola e bateu no pé de trás. Não, mas ainda que o Palmeiras reagiu e virou, né? Agora, o Flamengo já é campeão, Júlio? Eu acho que está muito difícil tirar, porque ele está, além da pontuação ser lá, acho que ele está praticando um bom futebol. Para mim, se ganhar do Bahia, já é campeão. Eu acho que é campeão, sim. Já. Para mim é pule de 10. Não tem. Já pode levantar o caneco. Marco? Eu também acho. Não tem volta. Eu acho que ontem, se tivesse ficado 6 pontos, em 7 jogos. Tal. Até pela própria qualidade, né? Claro. O que vocês acham do Flamengo ser a base da seleção brasileira? 5 ou 6, para facilitar até o entrosamento. Já fez isso no Brasil, né? Quem são os 5 ou 6? Goleiro. Os 2 laterais, o goleiro não é o Alisson, mas os 2 laterais. Os 2 atacantes. O Rodrigo Caio, zagueiro, ainda dá para discutir um pouco. Da meia cancha dá para levar todo mundo, a exceção do Arrascaeta, o Gerson dá para levar, o Everton Ribeiro dá para levar, o Bruno Henrique dá para levar, o Gabigol dá para levar, e o Neymar entra no time. E o Casemiro de volante, mais o Arthur ali no meio. Agora, o que jogou o Matheus Henrique nem Neymar, nem os laterais. Nem os laterais, nem o Neymar. Diga. O Matheus Henrique jogou muito parecido com o Arthur esse Grenal, né? Sim, no Grenal sim, mas ontem jogou mal, né? Mas ontem teve indisposição estomacal, né? Por que não tirou o cara? Porra, o cara tá mal, tá de pô, tira.
Mas ele, no Grenal, ele lembrou muito o Arthur. Ele deu umas 3 rodopiadas, aquela que o Arthur dava. Ele jogou muito no Grenal. Aliás, hoje um colorado me disse o seguinte: o problema, eu fui no jogo, o problema não é perder pro Grêmio, é o jeito que jogou o Internacional. Se o Grêmio está naqueles dias mais inspirados, toca outra olhada do Internacional. E o Inter amarrou o jogo no segundo tempo para passar o tempo. Vitor Saidelli te mandou um abraço. Por quê? Te mandou um abraço. Não, então tá. Um abraço. E o Vitor Grunberg também está te mandando um abraço. Esse é o grande dirigente do Internacional do futuro. E do presente também. Sei não, claro. E neto do Lauro Quadros. Até amanhã.